bem, pessoal? Nós vemos ao longo do ano muitas frutas e verduras. Eu queria saber do que vocês gostam. Nossa, eu adoro mesmo pêssego. Eu acho que é a minha favorita. Mas às vezes eu fico me perguntando qual é a melhor fruta a se comer, o que é mais saudável? Apesar da maioria de nós termos uma fruta ou uma verdura favorita, a verdade é que não existe uma fruta ou verdura melhor. O mais importante é comer a fruta da região e da estação. Sério? Mas por quê? Sei que no dia a dia hoje nós encontramos uma diversidade de frutas o ano inteiro, mas a verdade é que aquelas determinadas frutas, quando cultivadas naturalmente, elas aparecem no momento certo quando o nosso organismo precisa dele. Sério? Seríssimo! Já repararam que a maioria das frutas elas não dão o ano inteiro, a não ser, claro, que seja induzido a produzir o ano inteiro. Mas existe mesmo assim, na indução da produção, um momento, um período do ano que elas são muito mais gostosas, que é a época realmente dessa fruta. É verdade. Essas frutas, elas obedecem um certo período de uma estação. Então, relembrando, nós temos 4 estações. Primavera, e quando termina a primavera, verão. Terminando o verão vem o outono, terminando o outono vem o inverno. Então, as frutas que normalmente elas aparecem na primavera, elas servem para preparar o nosso corpo para o verão. E o que é preparar o nosso corpo para o verão? É sair daquele inverno mega frio e começar a caminhar para o estado mais quente que é o verão. Então são frutas que começam aos poucos a aquecer o nosso corpo, para que quando a gente chegue naquele verãozão, o nosso corpo não esteja frio e não gere um choque térmico. Jura? Eu nunca tinha pensado nisso, mas que interessante. Sim. E aí nós temos frutas como a cereja, alguns tipos de laranja, carambola, a manga, que começam a aquecer o nosso organismo. Quando a gente chega no verãozão, aquele que a gente está derretendo até os miolos, vocês reparam que começa a aparecer melancia docíssima? A melancia ela é uma fruta que começa a esfriar o corpo. Então, na primavera, o corpo ele começa a ser aquecido para não ter choque térmico no verão. Só que quando chega no verão, para que a gente não tenha um pico de calor interno muito grande e não sofra de grandes insolações, começam a aparecer frutas que esfriam o nosso corpo, como, por exemplo, a melancia. À medida que o verão vai passando e que a gente vai finalizando aquele calorzão e vai indo em direção ao inverno, nós temos o outono no meio do caminho. Então, o outono faz a função inversa da primavera. A ideia é começar a aparecer frutas que esfriem o nosso corpo, para que quando a gente chegue no inverno, a gente não tenha um choque térmico. E que, por exemplo, é o caso do caqui. O caqui ele auxilia nessa transição entre o verão e o inverno. Então ele vai esfriando o nosso corpo. E quando a gente sai do outono e começa aquele pico do inverno e começa a ficar muito frio, normalmente não tem tantas frutas assim propriamente dita, mas nós encontramos algumas laranjas e tangerinas, principalmente tangerinas, que elas começam a aquecer o nosso corpo internamente. E assim sucessivamente. Então, se você quer saber qual é a fruta da estação e qual é a fruta da sua região, o ideal mesmo é você frequentar produtores regionais, aquelas feiras que nós encontramos de pessoas que cultivam as coisas locais. Puxa, que legal, eu não sabia. Eu sempre comprava tudo no supermercado e realmente existem épocas que, por mais que eu goste de pêssego, que até tem pêssego no supermercado, mas ele tem um gosto muito horrível. E tem épocas que elas são muito gostosas. Exatamente. E nesse momento que a fruta está mais gostosa na sua região, é o momento em que o seu corpo mais precisa dele. Eu espero que a dica de hoje tenha sido útil para você e tenha lhe estimulado a procurar mais produtos regionais e de boa qualidade. E a gente se vê no próximo vídeo.